Boa noite, amados irmãos. A paz seja convosco. Sejam bem-vindos a essa grande celebração. Vamos celebrar a ressurreição do nosso Jesus. Você é nosso convidado. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, porque Ele vive. Seja bem-vindo. Esse é o nosso culto, comunidade apostólica, família em Cristo. Vamos adorar o Rei dos Reis. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo dom da vida. Somos gratos pelo Teu amor. Somos gratos porque hoje podemos dizer que somos livres. Livres porque fomos alcançados pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, Deus. Santo exaltado o teu nome, Pai. Nós não merecemos tão grande amor, um amor furioso, um ousado amor, um amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu tinha um valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Deus, oh, que deixa as ovelhas nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, yeah. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, daí então terei vitórias
vem na glória, o meu Jesus que vive só, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive, está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive, está nas mãos do meu Jesus que vive, aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Aleluia. Nesse mesmo espírito de oração, de adoração ao Espírito Santo, eu quero adorar o Espírito Santo justamente com a igreja reunida nos lares, bem parecido com a igreja primitiva. Queremos te adorar, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só temos você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei,
como Pedro, ó Deus, que te negou 3 vezes, mas por 3 vezes ele disse: te amo. Se precisar, te amo, Senhor. Eu direi que te amo. Se por 3 vezes ele negou, por 3 vezes ele disse: te amo. Ele falou: havia muita coisa em questão ali naquele momento. Havia muito medo. Medo de perder a própria vida, medo de se comprometer, porque ele estava envolvido, mas não estava comprometido com Jesus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, ele aprendeu que não podia somente estar envolvido, mas tinha que estar comprometido. E o comprometimento nos traz morte. Quem se compromete morre por conta daquilo que se comprometeu. O que só somente se envolve sem ter nenhum tipo de comprometimento. Eu não preciso morrer, eu estou envolvido, eu posso ficar em oculto. Eu posso ficar em oculto, mas chega um momento que não dá mais para ficar em oculto, não dá mais para ficar somente envolvido. Tem que haver uma manifestação, tem que haver uma entrega. E foi quando Pedro disse: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E foi quando o Senhor disse para ele: e tu apacenta as minhas ovelhas. Então morre pela igreja, morra pela igreja, acredite na igreja, acredite que a igreja vai ressuscitar, acredite que o corpo, por mais que esteja morto, vai voltar à vida, porque é profético. Existe uma unção sobre a igreja, existe uma unção, e nem o inferno pode resistir à igreja, nem o inferno pode resistir à unção da igreja. E foi quando Pedro, ele perdeu o medo. E há uma necessidade de você que está na sua casa também perder o medo. Perder o medo de se comprometer com Ele. Parar de somente estar envolvido, mas se comprometer com Ele. Se comprometer com Ele. Aleluia. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Meu Deus. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo, meu Deus, e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Declare mais perto, mais perto. Chegue mais perto dele. Mais perto, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você.
Bíblia fala no Evangelho de Jesus, no livro de João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus, estava em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali, contemple a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Glória a Deus. Observe que essa é a última vez que o texto menciona que Maria era mãe de Jesus, porque no momento da ressurreição de Jesus, em que Maria Madalena, Joana, e agora diz, não mais Maria, mãe de Jesus, fala agora Maria, mãe de Tiago, Tiago que era irmão de Jesus. Agora Jesus, ao ressuscitar, ele não tem mais mãe. Segundo o texto bíblico, fala Maria, mãe de Tiago, não mais mãe de Jesus. Elas estavam indo ao sepulcro. No momento em que Jesus é preso, ele está rodeado de discípulos. Mas no momento em que ele é levado, que ele é açoitado e até mesmo crucificado, são poucas as pessoas que estão perto dele. Somente aquele discípulo que Jesus o amava, que Jesus reclinava que deixava que ele reclinasse sua cabeça sobre seu peito. João estava ali presente. Mas no momento em que Jesus morre, até a mãe, não mais mãe de Jesus, né? Porque agora ele é o salvador de Maria. Então a história muda, agora é o salvador dela, é o salvador seu, é o meu salvador. Ele morreu também por Maria. Maria precisava de que Jesus morresse também por ela, para que se cumprisse as escrituras, não é? Então agora Jesus, ao morrer, todos abandonam a Jesus. E chega o momento daqueles discípulos que estavam em oculto viessem se manifestar. Um deles, José de Arimateia. A Bíblia diz que José de Arimateia era um discípulo oculto porque ele tinha medo dos judeus. Ele era um senador da república e ele tinha medo dos judeus, medo que tirasse ele do parlamento, não é? E ele era um discípulo em oculto. E chegou o momento daqueles que vivem em oculto se manifestar. Chegou o momento daqueles que tinham uma vida secreta com Deus a se manifestarem. Porque na verdade quem tem uma vida secreta com Ele, num quarto escondido com Ele, no seu secreto, esses resistirão os dias maus. Enquanto muitos fogem na hora do dia mau, os que têm vida secreta com o Pai resistirão. Os que têm vida secreta com Deus resistirão. Esses dias não são fáceis, são dias de prova, de muita prova. E a Bíblia declara e diz que José de Arimateia vai requerer o corpo de Jesus. Ninguém mais queria saber de Jesus, mas José de Arimateia, o discípulo oculto, ele toma a frente da situação. Ele toma frente, e junto com ele vai Nicodemos. Nicodemos é aquele que foi se encontrar com Jesus também em oculto, de noite, para que ninguém o visse, ninguém o enxergasse. No caso dos fariseus, dos doutores da lei, Nicodemos, no João 3, fala que ele vai se encontrar escondido com Jesus e se torna também um discípulo oculto de Jesus. Mas agora não é mais oculto, ele se manifesta. Porque aqueles dias eram dias dos que estavam em secreto se manifestar, se posicionar. E a Bíblia fala, declara que José de Arimateia vai requerer o corpo morto. Ninguém queria saber mais de Jesus. Muitos se frustraram deles. A Bíblia diz que se escandalizaram dele. Muitos se escandalizaram do Senhor Jesus.
Muitos se escandalizaram. Os discípulos, por sua vez, não entenderam, poxa, por que ele deixou aquilo acontecer? Por que Jesus deixou tudo isso se manifestar contra ele mesmo? E às vezes, muitos de nós podemos até nos escandalizar nos dias maus, perguntando por que Deus pode permitir tais situações de acontecer. Por que Deus, poxa, eu sou fiel a Deus, eu ando com Deus, por que tantas coisas ruins vêm acontecendo, né, sobre a nação brasileira, que tem uma promessa de avivamento? Poxa, veio até sobre o Brasil, esse mal, né, e não tem como a gente não falar desse assunto, né, esse assunto aí, esse mal que veio sobre as nações, vai demorar a ser esquecido, ou jamais será esquecido por essa geração, jamais será esquecido, né? Tocou todas as classes, tocou em todas as pessoas, em todas as denominações, em todas as culturas, em todas as raças, tocou em todos, e a Bíblia fala que ele requer o corpo morto de Jesus, ele vai atrás, ele insiste. Eu acho interessante que José de Arimateia e Nicodemos são pessoas que têm que existir nos dias atuais. Pessoas que, sabe, às vezes é bacana andar com o pastor, com a igreja, quando tudo vai bem. Quando as coisas começam a ficar ruim, é nesse momento que os fiéis, né, tem que ser levantado. Alguém fiel tem que se levantar, porque é muito comum no dia da crise muitos abandonarem. Muitos deixaram. Jesus foi deixado, Jesus foi lançado fora, né? Muita coisa ainda teria de acontecer e ele foi abandonado. Jesus teve que ir atrás de Pedro, Jesus teve que ir atrás de tantos outros discípulos, porque eles estavam desanimados até, né? Mas estavam desanimados porque não tinham o Espírito Santo. E sabe o que eu acho interessante? Porque isso revela os dias atuais. Se alguém desanimou nesses dias, é porque não tem o Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo. Se você que é cristão, você que é de Deus e está desanimado nesses dias, busque a presença dele. E aqueles que têm o Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta, estão mais sensíveis a Deus nesses dias. Aqueles que têm o Espírito Santo estão mais, sabe, perto de Deus, mais perto dele, porque tem uma vida com ele, tem tido vida com Deus, não tem tido vida somente com o culto, mas sempre teve uma história com ele, escondida, que ninguém viu. Nós não temos que ter uma vida com Deus só diante das pessoas aparentes, nós temos que ter também uma vida com ele em oculto, relacionamento. Eu aprendi isso, que intimidade mantida a público é prostituição, é verdade mesmo. Nenhum marido tem relação com a sua esposa visivelmente, não. Todo relacionamento íntimo, ele tem que ser feito em secreto. Relacionamento íntimo tem que ser feito em secreto. Relação íntima que é feita em público é prostituição. E relacionamento com Deus, que isso é feito em público, é aparente. Você já viu aquele irmão ou aquela irmã que em casa está brigando, discutindo, chama, todos os nomes possíveis para a esposa, para o marido, mas quando chega na igreja, diante dos irmãos da igreja, do pastor, quebra até o marido de amor, não é amor? O marido fica até assim, meu Deus, ele me chamou de amor, olha, acabou de me chamar de um nome de um animal terrível e feroz, agora está me quebrando de amor, diante do público, aquele relacionamento legal, mas no secreto, terrível. Nicodemos, José de Arimateia tinham um relacionamento oculto que ninguém sabia. Na verdade, os discípulos eram ciumentos. Os discípulos, eles interrompiam que muitas pessoas chegassem até Jesus. Os discípulos tinham ciúme de Jesus e eles até blindavam Jesus de muita coisa, de pessoas chegarem até Jesus, quando que Jesus era acessível a todos.
Jesus sempre foi acessível a todos. Agora aqueles que tinham vida em secreto lutavam pelo corpo. Quem é que vai lutar por um corpo morto? Eu ouvi um pregador dizendo: somente aquele que acredita que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aquele que acredita que o corpo vai ressuscitar, ele luta pelo corpo, mesmo quando o corpo morre, mesmo quando parece que a igreja perdeu a força, mesmo quando parece que a igreja não tem mais vida de igreja, mesmo quando parece, devemos lutar pela igreja, não contra a igreja, pela igreja. E eu não digo igreja catedral da família, eu não digo denominações ou placa de denominação, não do nome que está escrito lá fora, mas do nome que está escrito dentro de nós, Jesus Cristo, que é o cabeça. É esse gol de nós. A Bíblia declara que ao terceiro dia Jesus ressuscita e vai Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, não mais agora mãe de Jesus, mas mãe de Tiago, vão ao sepulcro, e Jesus fala com Maria Madalena: vai e diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei, e diga para eles que eles me encontrem no Monte das Oliveiras. E interessante que Jesus está no jardim, e ela pensa se tratar de um jardineiro, e ela chorava e dizendo: se tu sabes aonde colocaram o meu Cristo, me diga. Se tu sabes aonde colocaram ele, me fale. E até Maria Madalena lutava pelo corpo morto. Ela achava que a igreja estava morta, mas a igreja já havia ressuscitado. A igreja já havia ressuscitado. Às vezes nós temos lutado para que a igreja ela vinha, porque a igreja morreu, mas nós queremos o corpo dela ainda assim. Mas os dias que nós estamos vivendo não são dias de igreja morta. Por mais que pareça que a igreja está morta, ela já ressuscitou. O Senhor da igreja é Cristo. Por mais que pareça que a igreja morreu, por mais que pareça que tudo se perdeu, a igreja não se perdeu. A igreja não se perdeu, os membros dessa comunidade não se perderam, porque o Senhor dessa comunidade está pastoreando cada membro dessa igreja, cada membro da igreja que vai também morar no céu. Então essa igreja não morreu, essa igreja não morreu, por mais que alguém pense que está morta, por mais que alguém pense que ela se perdeu, ela não morreu, de forma alguma. E aonde colocaram o corpo dele? Me diga, se você sabe, me fale. E ela pensava que era o jardineiro, e era o jardineiro, aquele do jardim do Éden, aquele que preparou o jardim para você e para mim morarmos a partir de Adão. Agora ele prepara um novo jardim para nós nos encontrarmos, e ele diz que eu vou ao céu e vou preparar um novo Éden, novos céus e nova terra, um novo lugar para vocês. Ele queria dar essa notícia, que o jardineiro está preparando um novo jardim de intimidade, que agora é o nosso quarto, é a nossa sala, é o carro, sabe, aonde você se esconde para falar com ele. O jardineiro prepara esse ambiente, porque o véu do templo se rasgou visivelmente, e todos têm acesso ao Rei da Glória. Vão. E agora Pedro, que é um tanto quanto, como é que eu posso dizer, preconceituoso, né? Que é um pouco tosco, né? Antiquado, sabe? Ela vai pregar para Pedro. Pedro, que julgava que a tradição judaica era muito importante, agora ele tem que ouvir uma mulher falar da Bíblia para ele. Era Jesus mudando as coisas, porque o primeiro que prega o evangelho não foi um homem. O primeiro pregador do evangelho que anunciou as boas novas foi uma mulher. E Jesus deixou isso ao encargo de uma mulher, indo contra, sabe, a tradição de algumas igrejas que dizem que mulher não pode ser pregadora ou pastora de rebanho. Ele confiou a primeira mensagem de boas novas a uma mulher. Vai, diga aos discípulos e a Pedro
que me encontre. Agora eu posso imaginar, de madrugada ainda, quase 6 horas da manhã, ela batendo na porta do quarto de Pedro, né, e dizendo: eu tenho boas novas de salvação, eu tenho boas novas de Jesus, eu tenho uma revelação dele. E ele dizendo: como assim, Maria? Vai dormir? Não, eu fui ao sepulcro e ele está vivo. Eu fui ao sepulcro e ele vive, e ele vive. Eu posso imaginar Pedro dizendo para a esposa ou para a sogra, que gostava de servir a sogra de Pedro: prepara um café. Pedro, ele senta no chão. Eu posso imaginar ele dizendo: me conte agora tudo o que ele te contou, tintim por tintim. Não perca nada, me conte tudo. Como foi que isso aconteceu? E ela disse, né, tudinho, tudo, como ela viu. Ela estava chorando, ela viu um jardineiro, pensou que se tratava de um jardineiro porque ele estava no jardim, e era ele que estava lá, perto dela, que chorava pelo corpo morto, mas que já estava vivo. E ela se prostra aos pés dele, e ele diz: não me detenhas, eu tenho muita coisa para fazer, Maria, corre. E Jesus acabou de ressuscitar, e ele tinha pressa. Ele acabou de ressuscitar, e ele dizia: não me detenhas. E muita gente está desapercebida, está parada, paralisada, numa inércia espiritual, numa sonolência espiritual. Mas esses dias ele está despertando a sua igreja. Ainda de tarde eu conversava com o irmão, e ele dizia: pastor, tem muita gente querendo voltar aos cultos. Todo dia alguém me para e pergunta: irmão, quando vai ter culto na igreja? É todo dia pessoas no meu WhatsApp privado perguntando: pastor, hoje vai ter culto? Hoje vai ter culto na igreja? Muita gente com sede e fome de estar juntos aqui reunidos como corpo, como igreja. Muita gente com fome e sede da presença de Deus. É Ele despertando a sua igreja, despertando o seu povo, não é? Despertando. Não me detenhas, corre, vai, conte rápido. E Maria sai correndo, e é assim que temos que fazer. Nós temos que correr. Nós não podemos parar, não podemos ficar, sabe, preocupados com mimimi daqui, mimimi dali. É tanta coisa para ser feito que não dá tempo para parar. Sabe quando eu joguei muita bola na minha infância, muito futebol, e a gente jogava na rua, né? A gente pegava aqueles, o nome que dá, aqueles desodorantes de spray, e fazia aquilo de bola. Era comum, não tinha bola, a gente fazia aquilo ali de bola, fazia bola de pano com papel e saco. Quantas vezes eu não acabei meu dedão no pé, acabei o meu dedão no chão, não é? Quantas vezes isso não aconteceu? Várias vezes. Mas na hora do futebol não se sente nada, na hora da ação não se sente nada, porque o sangue está quente. Sabe por quê? Eu vou falar, Jesus, não tem uma água aqui, meu pai, eu vou falar. Não precisa de água não, irmão, não precisa não. Sabe por quê? Que no meio da caminhada pessoas ficam sentindo dores demais. Sabe por quê, Everton? Muita gente no meio da caminhada vive sentindo, Fábio, muita dor, sabe, e com mimimi, porque o sangue está frio. Porque com sangue quente não sentimos nada, só quando o sangue esfria que vai se sentindo. E a igreja, quando está morna, ela começa, sabe, a estragar o trabalho do reino, a atrapalhar. A igreja morna, ela começa a ser pedra de tropeço para o reino. Mas Jesus diz: corre, corra, vai anunciar, vá pregar. E Maria de madrugada vai pregar para Pedro, e Pedro tem que ouvi-la, e ele senta para ouvir Maria. Daqui a pouco Jesus se encontra com ele, que estava desanimado, pescando com Tiago, com João, né, com alguns discípulos, e Jesus o surpreende na beira da praia, com alguns peixes já assando na beira da... Ai, meu Deus, eu estou no Pará, na região do açaí com peixe, né? Jesus assando aquele peixe. Se eu fechar o olho, eu posso sentir o cheiro do peixe. E Jesus pede
depois que dá a dica para eles de quem ele era, dizendo joga do lado direito, e que eles conseguem pescar peixe, aí Jesus pede um pouco daqueles peixes dele, ele mesmo trata. Jesus, depois de ressuscitado, ele trata peixe, ele ainda está servindo. Sabe o que eu acho interessante? Ele já tem um corpo glorificado, mas ainda está servindo. Ele tem um corpo glorificado, agora ele é rei, ele é senhor, mas ele ainda serve. Eu vejo muita gente que só porque melhorou um pouquinho de vida já está orgulhoso demais. Menos. Tem que encostar mais perto do microfone. Menos. Está entendendo aí? Melhorou um pouquinho só, já mudou, já não é mais a mesma pessoa. Jesus prepara o peixe e pergunta para ele: tu me amas? Eu te amo, e tu apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela segunda vez: ama-me mais do que estes? Porque Pedro havia dito: pode estes te abandonarem, mas eu não te abandonarei. Aquilo ficou gravado, aquilo seria para um tempo, não naquele momento, mas um tempo posterior. A terceira vez: ama-me, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro fica triste, porque ele imagina no coração que Jesus duvida, mas Jesus não estava duvidando. Jesus estava falando várias vezes para que ele não viesse esquecer. Tudo aquilo que você repete, você guarda no coração. Tudo que você repete, você acaba gravando e cravando no seu coração. E ele disse: eu amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vai dando algumas instruções para Pedro e diz: Pedro, segue-me. E Pedro vai andando com Jesus. Pedro, ele tinha um pouco de ciúme de Jesus e daquilo que Jesus estava para fazer, ou ele fazia. E Jesus dando algumas orientações para Pedro. E a Bíblia diz que ele olha para trás e vê João seguindo. Aquele que encostou o peito, a cabeça no peito de Jesus, que Jesus revelou um segredo a ele, mas não revela a ninguém, do traidor. Pedro olha para trás e vê João, e ele diz assim: e quanto a este, o que tu tens com ele? Sabe o que eu acho interessante? Pedro querendo fazer fofoquinha, olha só, querendo saber: o senhor está me dando isso daqui para eu fazer, tá? E ele, o que ele vai fazer? Ele vai, como quem diz, ele vai fazer algo mais importante do que eu? Ele vai ficar num cargo maior do que o meu? Ele vai fazer algo mais? Eu tenho que me submeter a ele porque ele é teu discípulo amado? Ou porque o Senhor revela coisas a ele? Ou não? Como é que é isso? Jesus não estava colocando ali o organograma de quem ia mandar em quem, mas toda igreja, quando é um corpo de Cristo, cada um se submete uns aos outros. Nos submetemos uns aos outros. Não temos que ter problema de submissão com um com o outro. Não, negativo. Pedro, quando teve que levar o dele, Paulo deu em Pedro. Paulo puxou a orelha de Pedro. Era para Pedro pregar o evangelho para todas as nações, mas ele era tão preso à tradição e à cultura que isso foi tirado dele e foi dado, injertado em Paulo. Para Paulo, para que ele viesse pregar para outras nações, para outras gerações, outros povos, você e eu, gentios. Você está entendendo aí agora? Pedro, ele tinha um pouco de ciúme, e esses ciúmes às vezes nós encontramos com aqueles que também nos seguem, ou seguem a Cristo no meio da caminhada, não é? O Senhor me deu tantas coisas para fazer aqui em Santa Isabel, mas com a igreja tal, e o fulano de tal, o que eles vão fazer? Jesus falou: não te importa, isso não te importa. Jesus fala isso claramente para Pedro. Meu Deus, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que tu tens com isso? Jesus fala para ele: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que tu tens com isso? É forte isso, muito forte. Meu Pai amado. E alguns começaram a entender e achar que Jesus estava falando que ele não iria morrer, né? Que ele não ia morrer, mas não era nada disso. Jesus disse: só se ele quisesse, se ele quisesse. A Bíblia fala aqui no capítulo 21 do Evangelho de Jesus, no livro de João,
capítulo 21. Então Pedro, versículo 20, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Toma-te. Que te importa? Sabe o que Jesus estava dizendo? Faz o teu, deixa ele com dele. Eu estou falando com você agora. Deixa ele que eu vou falar com ele. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, segue-me. Quanto a mim, eu não tenho nada que ficar olhando para a vida de ninguém. Eu devo é seguir Jesus. E quanto a você, você não tem que seguir, ficar olhando para a vida de seu ninguém. Você tem que seguir Jesus. O que te importa? Não me importa nada. Eu não tenho nada com isso, nem você nada com isso. Ah, fulano pecou. Não temos nada com isso. Nós temos que orar. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. E Jesus, ele comissiona os seus discípulos e manda que eles venham se trancar no quarto e buscar o Espírito Santo até que ele venha e não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido com o Espírito Santo. E eu creio que está chegando um tempo de avivamento para essa nação, aonde o Espírito Santo vai vir para nossa Jerusalém, lá no nosso quarto fechado, vai vir muita revelação de Deus e vai ser o momento que ele vai te chamar para a obra, que você vai ser testemunha dele, Samaria, Judeia, sabe, até os confins da terra, até os confins da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Na tradução King James diz: enquanto estiverdes andando, por onde quer que vá, pregue o evangelho. Então, se eu estiver na rua, eu vou pregar. Se eu estiver no supermercado, eu vou pregar. Se eu estiver trabalhando, eu vou pregar, sabe? Se eu estiver na igreja, eu vou pregar. Se eu viajar de passeio para um outro estado, vou pregar. Aonde fores, enquanto estiveres indo, pregue o evangelho. Eu não tenho que ficar viajando, eu tenho que viajar para pregar. Não, aonde você estiver, pregue. Por onde você for, pregue o evangelho. Forte isso. E qual é o evangelho, pastor, que nós temos que pregar? Que ele vive, irmão. Que ele vive e reina para todo sempre. E ele vive dentro de nós. Eu quero poder orar com você nessa hora, nesse momento. Já vamos terminar o nosso culto. Eu queria pregar um pouco mais, sabe? Mas não dá, né? O tempo já expirou. Eu quero poder adorar a Deus. Cadê? Tem ninguém aqui para me ajudar, não? Um teclado aqui? Não? Tem? Então vamos lá, gente. Por favor. O tempo já é curto, né? Glória a Deus. Amém? No Instagram já vamos terminar o nosso tempo. Eu quero orar com você nessa hora. Deus, obrigado. Obrigado pela tua morte seguida de ressurreição. Obrigado pela esperança. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pelas tuas maravilhas. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas benéfices. Quando estiver acabando no Instagram, vai me falando, tá? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem manifestado por nós. Por nós. Dê graça e favor para cada membro da nossa comunidade. Ah, Deus, pastoreie cada um deles, cuide de cada um deles. Eu tenho orado pelo nosso povo. Eu tenho orado, Deus, pelo povo de Santa Isabel, pelo povo do estado, pelo povo da nossa nação. Oh Deus, pelos povos da terra. Nós temos clamado para que o Senhor, meu Deus, venha consolar, fortalecer. Fortalece, Espírito Santo de Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar, Deus, por todos os que são ofertantes, dizimistas da tua casa, por aqueles, ó Deus, que vieram aqui, me procuraram e vieram, Deus, ainda assim, por mais que a igreja fechada esteja, vieram consagrar a sua oferta, consagrar o dízimo, para que viéssemos conseguir pagar alguns compromissos da tua casa, da tua obra. Abençoe cada um deles, abençoe, Deus, os membros de cada denominação.
Ó Deus, aqui na terra, da tua igreja aqui na terra, de graça e favor ao teu povo, que é fiel ao Senhor, a tempo e a fora de tempo, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Olha, nós vamos já terminar o culto. Como é que está no Instagram? Terminou? Não? Quantos minutos faltam? 3 minutos. Amém. Você que está nos acompanhando, continue sempre às 18 horas, tá bom? Não precisa ficar perguntando, pastor, que horas é o culto online? Queridos, todo culto online você já deve ter percebido que é às 18 horas, salvo na sexta-feira santa, que foi da Páscoa. Fizemos o culto 3 horas por conta da ressurreição de Cristo Jesus, da morte de Jesus, né? Por esse momento ele morreu e fizemos também culto 3 horas. Mas certamente é terça-feira 18 horas, e sexta-feira 18 horas, e domingo 18 horas, tá bom? Por esse período já fique à espera das nossas programações pelas redes sociais, tanto pelo Instagram como adorar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Ó Espírito Santo, vem tomar conta do teu povo, da tua igreja. Vem abençoar essa semana, Deus. Dai-nos uma semana de graça e de favor. Dá-nos uma semana de vitórias. Eu abençoo, Deus, o teu povo. Eu abençoo a tua igreja, os teus filhos. Eu abençoo, Deus, a equipe de mídia que está com a gente aqui na igreja. Eu te agradeço por cada um deles que tem nos ajudado a fazer esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, pelo Fredson, que estava de berço essa semana. Eu oro, Deus, pelo Fábio, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Eu oro, Deus, por cada pessoa, cada membro da igreja que está com dificuldades, com problemas financeiros, no nome do Senhor Jesus. Você que me acompanha pelo Instagram, que Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu ter graça e favor, ó Deus. E aqui pelo Facebook, continuamos ainda no culto. Abençoe, ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Garanta a paz, a paz que excede todo conhecimento, a paz que excede. Aleluia, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, oramos pela irmã Nelma, que também esteve de berço por esses dias. Profetizamos bênção e saúde na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Mais uma vez declare: mais perto, mais perto, mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender
com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Permita que Ele venha ressuscitar dentro de você. Para haver uma ressurreição, tem que haver morte. Para haver uma ressurreição do Cristo e do Espírito de Deus em você e em mim, tem que haver morte dentro de nós. Tem que haver morte. Jesus aparece depois de 4 dias na casa de Maria, de Madalena, de Maria e de Madalena. Mas Ele aparece depois de muito choro, de muito sofrimento, porque a morte traz sofrimento. Mas Ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Ele há de ressuscitar. Aquilo que morreu, aquilo que você entregou nas mãos dele e que morreu, e porque você tem entregado, tem morrido, há de ressuscitar. Há de ressuscitar. E quando ressuscitar, todos verão a glória de Deus. E quando o Cristo de Deus ressuscitar em você e em mim, muitos crerão nele. Muitos crerão. As pessoas só vão crer se você primeiro diante delas morrer e diante delas também ressuscitar. Elas só vão acreditar em Jesus quando vê você morrendo. Há uma necessidade de você morrer diante da multidão, diante das pessoas, e morrer com estilo. E tem que morrer com estilo, sem reclamar, porque ele foi como ovelha muda ao matadouro, sem querer se defender, sem querer brigar com ninguém, e sem também dizer: ah, ele tem domínio sobre mim. Não. Eu mesmo dou a minha vida, eu mesmo a dou e eu mesmo a tomo de volta. Meu Deus, tem que entregar tudo de si. Entregue tua vida ao Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele, a Ele. Ele vai começar a consumir o que resta de lixo em você. Ele vai consumir de dentro para fora, Vem consumindo, vem, Espírito. Ele é morto e ele é sepultado por José de Arimateia, por Nicodemos, que acreditam que ele iria ressuscitar. Cuidam do corpo dele, e no momento em que ele está, o corpo dele está sendo cuidado, ele está lá no inferno brilhando. No inferno Jesus brilha. Por 3 dias, quase 3 dias, Satanás e os seus demônios tiveram que se submeter à luz do sol da manhã, da estrela da manhã, do sol da justiça. A Bíblia diz que ele vai lá no inferno, ele prega para aqueles que morreram sem acreditar nele, ele prega naqueles que morreram, sabe, sem entregar sua vida a ele, sem ter tido encontro com ele. A Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Muita gente é salva do inferno naqueles 3 dias, do sábado para o domingo. Muita gente é salva, e quando ele morre, há trevas sobre trevas. Por quê? Porque ele brilha a sua luz lá no inferno. Ele
você só vai ser referencial nas trevas. Poxa, tem muita gente melhor do que eu. Ei, sai do meio da igreja e vai pregar onde não tem igreja. Ah, eu tô igual a todo mundo. Eu aprendi no Tocantins, quando eu fui pastor no Tocantins, e quando eu pregava lá era uma unção extraordinária. A luz dele vinha brilhar. O problema é que às vezes queremos brilhar dentro da igreja, vai parecer que não está surtindo efeito. Sai daqui e começa a cumprir o teu propósito. Você vai ver Deus fazendo maravilhas acontecerem. Ele ressuscita, mas continua simples. Ele ressuscita e continua simples. Ele vai começar a usar você. Ele vai começar a usar você. Mas é usar você. Não use a Deus, porque tem muitos que querem usar o poder de Deus para se autopromover e já não deixam mais ser simples. São os feras, são os bambambãs. Ele vai querer te usar, vai querer me usar. Nós não podemos usar o poder dele para o nosso propósito. Não, ele vai nos usar para o propósito dele. E ele ainda era usado pelo Pai, mesmo glorificado. Mesmo glorificado, ele ainda servia, ele ainda comia, ele ainda compartilhava. Meu Deus, ele ainda sentava e compartilhava. A ressurreição não mudou a cabeça de Jesus. Ele ainda era rei, mas agindo como servo, com ministério de servo. Meu Deus, te agradecemos por essa noite. E hoje, ó Deus, é um dia que parece que a gente não quer nem terminar o culto. Já terminou no Instagram, ainda continuamos aqui pelo Facebook. Queremos te louvar, te louvar, te louvar. Louvamos ao Rei, louvamos ao Rei. Que se abram os portais celestiais e venha o Rei da Glória. E venha o Rei da Glória. De dentro pra fora, vem queimar. Serviremos ao Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo te deu uma semana de boas notícias. Eu profetizo uma semana de boas notícias. Você tem pastor, Senhor Jesus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Você tem uma fortaleza nas mãos de Deus. Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia.